Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite para vocês que estão chegando. Nós estamos indo para mais uma live com a Isa para falar sobre como se libertar das mágoas. Quem não carrega mágoa, né? A gente tem que se observar muito para perceber. Então, hoje o assunto vai ser bem interessante, porque por mais que a gente seja um ser evoluído, para estar aqui nesse lugar, a gente veio para perdoar. A gente veio para entender. Então, quando a gente não se liberta da mágoa, tô só esperando você entrar aqui, Isa. Quando a gente não se liberta da mágoa, a gente vai ficando assim. Agora eu vi que não ficou fixo, vou fixar um comentário. Mágoa. Água. Quanto choro guardado. O tempo, quanto apego. Acho que eu consegui agora isso. Agora foi. Que bom. Boa tarde e boa noite para você aí, né? Boa noite aqui. Aqui já é de noite. Oi, gente, boa noite. Muito bom estar aqui contigo de novo, falando desses assuntos, né, que nos faz evoluir, que É, nos faz entender o nosso caminho, a nossa é, caminhada. Gratidão mais uma vez por estar aqui eu que agradeço. e todos vocês que estão aqui, que sentem, que já participaram das nossas lives, que sentem que o assunto que a gente traz aqui é um assunto que vai libertar as pessoas, que vai ensinar as pessoas a ter uma visão um pouco mais ampla da coisa, entender que a mudança começa de dentro. Então, manda aviãozinho, convida essas pessoas e vem para a live participar, porque é um espaço que nós vamos interagir. Não é mesmo, Isa? É isso, né? Uma troca, é sempre uma troca. Eu penso que, assim, quando eu dou os meus depoimentos, quando eu falo de mim, né, sempre de mim, eu vejo que é isso, sabe, Elaine? É a minha caminhada, né? E querendo ou não, assim como outras pessoas me inspiram, eu acredito que eu inspire outras pessoas, né? Então, eu acho que isso é que é importante, a gente está dando testemunho mesmo ali dentro da verdade, o que acontece, né? Fácil não é, né? Somos iguais a todos. Vai ficando mais difícil até, né? Porque você vai tomando consciência de muita coisa, mas tem que querer, aquilo que a gente fala desde a nossa primeira live, né? Tem que querer, né? Então, né, havendo força de vontade, né? Nada para nós é custoso. E é bem isso, né? O querer faz toda a diferença na vida, né? Quando a gente não quer mais estar nesse lugar, não tem ninguém que segure a gente. É, Mas é, enquanto a gente sente que esse lugar é confortável, nossa senhora, tudo é uma justificativa. é Tudo é isso uma mesmo, né? É isso mesmo. tanto dentro da caminhada, quanto todas as pessoas que a gente vai conversando, que vai passando pelos atendimentos também, a gente percebe que nós guardamos tanta coisa dentro da gente e não é um tesouro precioso. Não, Não é um tesouro precioso. muito lixo. E precisa prestar atenção, porque quando a gente começa a nos despertar, a gente percebe o quanto que a gente deu valor para coisas pequenas. É, Quantos é detalhes passaram verdade. batidos. Quantos detalhes passaram batidos. Gracinda conseguiu vir. Da hora, ela disse de manhã que talvez não ia conseguir. Olha, boa noite. Muito bom ter todos vocês aqui. Gratidão pela presença. Não é, Isa? É. Quando começa a despertar, a gente vê quanta coisa a gente dá valor que não precisa. Não precisa. Ah, muita coisa, né? E a perda de energia que isso é. Porque no momento você não, eu, pelo menos, não tinha a menor consciência de que eu demandava tanta energia, que isso me custava, né? Não tinha, a palavra é essa mesmo, não tinha alcançado essa consciência, né? Então você vai fazendo, muitas vezes, né, magoei algumas pessoas, fui magoada, ainda faço isso, né? Um eterno caminho de aprender mesmo e errar. E a gente aprende como? Na prática errando, muitas vezes ali, né, entendendo que precisa melhorar isso ou aquilo, né, Uhum. mas
Depois que você toma essa consciência, é muito bom, porque você começa a tirar pesos, né? Você vai ficando mais leve, você vai ficando mais autêntico, você consegue ser você, né? Por quê? Porque você para de se importar, né, com o outro, com o que o outro pensa, né? Às vezes a gente é muito escravo. Eu era muito escrava dessas emoções, né? Falar por mim. Então, isso é uma amarra, porque a sua autoestima nunca é trabalhada. Você está sempre vivendo a sombra, que era o que acontecia comigo, né? De uma outra pessoa, outras pessoas, né? E geralmente comigo, pelo menos, foi dentro da família, onde eu tinha meu referencial, né? Então, foi muito bom. Esse processo está sendo muito bom, porque você vai no amor, não tem raiva, não tem, mas você vai se libertando, né? Eu acho que esse é o presente, sabe, Elaine? Eu acho que o presente é esse, é você no amor, você ir se libertando, né? E entendendo que o serviço é seu, né? Não é mais do outro, né? E tudo bem. Para isso que eu vim, né? Por isso que eu falei que a gente precisa vasculhar. Por quê? Quando a gente vasculha nosso interior, a gente percebe que a mágoa não são só as recentes de agora. Ah, sim. É um barulhinho de chuva tão gostoso aqui. Ai, que As mágoas não são só as recentes agora, né? Toda vez que a gente teve um não na infância, toda vez que reprimiram a gente se magoou. Quando fomos ignorados, a minha sobrinha estava aqui em casa uma última vez, ela falou assim, Tilene, eu fui ignorada. Eu falei, as pessoas fazem isso. Se torna natural. olha. Vai ter um tempo que talvez você queira ignorar alguém. E é interessante. Se a gente olha dentro de um contexto que é com consciência, a pessoa faz de propósito, não que seja consciência, né? Que a Sim. pessoa faz com propósito, é preciso perdoar. Mas quando a pessoa faz sem perceber, o quanto que a gente não percebe o nosso cenário do lado de fora, É. o quanto pode magoar o outro. Porque a mágoa, quando a gente olha para ela, a gente percebe também o quanto a gente põe peso sobre o outro. Sim, Casa, sim, que nem você disse, a família, né? Quando a gente vai para a família, a gente tem menos paciência. sim. A família, muitas vezes, fala a mesma coisa que o terapeuta fala, mas da família ninguém ouve, mas o terapeuta ouve. E é É. normal. E aí eu falo para as pessoas assim, tá tudo bem. O Rex que tem tua voz, a frequência que tem tua voz, eles não ouvem, tá tudo certo. Ainda bem que ouve de outra pessoa. Porque, Sim, eu aprendi isso também. Ainda bem que chega ajuda, né? mas tem que estar aberto e tem que vasculhar o interior. Senão não percebe. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está magoando alguém, a gente está dentro de uma verdade que não precisa nem ser externalizada. Quando a gente quer ter razão, aí a gente perde a razão. A Gracinda diz aqui, É, tenho é. mágoas que não consigo lidar. Sim, sim, é difícil mesmo, não é fácil, porque dói, né? Gera incômodo, pelo menos comigo foi assim. Mas é melhor que a gente olhe ainda no momento da calmaria, quando chega para ser olhado. Porque eu percebi que se eu tivesse arrastado, se eu tivesse continuado, né, a usar muletas e por aí vai, teria ficado mais difícil, né? Porque aquilo vai ficando mais arraigado em você, né? Aquilo ali vai se tornando a sua verdade absoluta, né? Então você começa a zona de conforto, a verdade absoluta, não precisa de mais nada, né? Você fica ali, dali você não quer sair mesmo, né? E no meu caso, isso eu testemunho mesmo, porque eu acho que dentro de tudo que eu tenho, do que eu sou, do que eu recebo, o que me sustentou, o que me sustenta é a minha fé, né? E isso ninguém me tira, nunca me tiraram isso, né? Me tiraram tudo, né? A minha etnia, né? O amor, muitas outras coisas que não me deram. Mas a minha fé ninguém tirou, isso é desde pequena, né? Então, é onde, na minha caminhada, foi o que me guiou, né? E é o que me guia muitas vezes. Então, eu acho que quando a pessoa tem fé, mas eu estou falando da fé de verdade, né? Não foi fé para ninguém ver, não foi fé falada, né? Não é uma fé externalizada assim, ah, porque eu sou melhor, porque eu sou. Não. É simplesmente uma tomada de consciência de que existem aliados, né, e que a gente está aqui a serviço, né, não adianta querer se enganar, dizer que, né, e a minha fé
Elaine, foi aí o que... E dentro da minha casa, né? Todos nós. Você acaba ali sendo um exemplo, né? Da sua caminhada mesmo. Tem pessoas aqui na live que me conhecem há anos já e sabiam muito bem quem eu era, né? E aí, de repente, hoje olham e se inspiram, né? Então é aí que você vê que tá tudo certo, né? Vale a pena o sacrifício, a disciplina, né? Porque não é fácil, mas é fantástico, assim. Eu não volto atrás. Foram várias chicotadas, mas eu não volto atrás de nenhuma. Nenhuma. E você? Quando a gente expande a consciência, não dá para voltar, né? É que nem o elástico. Você compra o elástico, tá lá, lisinho, perfeito. É, Quando você começa a usar ele, vai ter ondinhas, se ele está começando a esticar. começa a expandir. Não dá para voltar para aquele formato de antes. Se Não. você quer se encaixar naquele formato, você vai sofrer, porque errar com consciência é bem mais complicado. Ah, E sim. você trouxe uma palavra chamada que arrastar. E eu coloquei o tema da live como mágoa. Má-água. O que a gente arrasta é essa água parada. Porque não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Ah, não foi. Não dá tempo de ter preguiça. Você vai perceber que, tipo assim, para mim foi assim. Eu já não tinha preguiça. Eu já não tinha preguiça. Quando o despertar chegou para mim, trabalhando como educadora física, você Uhum. acorda 4h30 da manhã, você trabalha até as 10h30 da noite. E se teu corpo não para. Então não tinha preguiça no meu corpo. Não tinha preguiça na minha vida. Tinha disciplina. Tinha disciplina. Porque todo o meu conhecimento sobre a saúde me levava para esse caminho de disciplina. Mas eu não olhava para o meu interior. Ó, que inteligente. A hora que explodiu dentro de mim, não teve nenhuma disciplina do lado de fora que conseguiu se manter. E quando a depressão e o pânico chegou, eu não me sentia no meu lugar. E eu nunca deixei de ter fé. Eu nunca deixei de ter fé. Só que a gente tem uma fé que a gente acha que a gente precisa trabalhar do lado de fora. E a fé tem que ser trabalhada do lado de dentro. Quando a gente começa a olhar muito pro lado de fora, vou dizer que a Gracinda disse, acho que no meu caso, o meu coração está feito em bocados que não consigo juntar. Acho que por isso que não encontro a fé que tive nos tempos. Legal. Como eu estava dizendo, a fé que a gente quer mostrar do lado de fora, não é a fé que faz a faxina do lado de dentro. Amém. A fé, ela só é verdadeira quando a gente faz uma faxina do lado de dentro. E a gente tem que pegar essa faxina e tirar os móveis, e tirar aqueles seres, pessoas que a gente colocou em alguns determinados recipientes dentro da gente, bem trancado, para poder ficar se massacrando, abrir essa porta, fazer essa faxina. E dentro da fé, buscar orientação. Mas a orientação, ela chega também dentro do interior. Porque nunca é do lado de fora. Se as pessoas entendessem somente essas frases, nossa, a humanidade estava livre de um monte de coisa. A Annelise está dizendo aqui. Ter fé é ter coragem de acreditar no que não vemos. É real. É pôr o pé sem estar pronto. É pôr o pé sem estar pronto. Sim, sim. É uma das máximas de Jesus, né? Homens de pouca fé. Por que que ele falava isso, né? Porque a gente quer o chão antes de pisar. E muitas vezes você tem que colocar o pé. Aliás, a maioria dos testes são esses, né? Você tem que colocar o pé antes, acredita mesmo, então põe o pé. Acredita mesmo, então pula na água, entendeu? Então é assim, pelo menos comigo foi assim, né? E é o que você falou, ela é de dentro. Porque eu penso, Elaine, que a fé de fora é para mostrar para os outros. Isso que eu observei na minha caminhada. Todas as pessoas que gritavam a sua fé em todas as religiões, nem estou falando de uma ou de outra específica, era mesmo para mostrar para os outros, né? Mas dentro de casa, muitas vezes não era isso, não tinha nada a ver com isso, né? Então, a fé também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa também parte ali para uma coisa mais densa, né? Então, é tudo no equilíbrio, né? Por isso que para mim foi fundamental estudar os chakras, essa energia, a expansão da consciência, né? Você tomar essa consciência mesmo, você tem que ter um autoconhecimento. Isso aí foi, né, a virada de chave que me ajudou bastante, né? E nos atendimentos que eu faço é muito o que eu indico, né? Porque o banho não vai fazer efeito se você não tiver a sua fé.
né? A sua oração não vai, fica aquela energia estagnada, né? Ah, por causa do outro, igual a Gracinda está falando. Isso tem que vir dela, né? E Não é principalmente verdade? quando a gente se propõe a isso, né? Dentro do plano espiritual, né? Você fez ali um acordo, você veste uma farda, uma roupa, não importa. Então ali você tem a sua firmeza, né? Você tem a sua guarda, a sua proteção, né? É acreditar e seguir em frente, porque o caminho é seu. Vai fazer a passagem e vai explicar o quê? Não evoluir por causa do vizinho. E é muito interessante. Esse estudo, ele, para uma pessoa que nem tem nenhuma, não foi criado com nenhuma doutrina, não frequentou nenhum lugar, esse estudo de olhar para o interior, entender os chakras, já é um grande estudo para se libertar. Porque a gente vai entender até doenças que vêm da nossa ancestralidade, que traz, que vai reverberando no outro, no próximo, e vai passando. Não só as doenças, É isso. os padrões, os abusos, as traições, as mentiras. Então, a gente tem que entender que, mesmo falando de mágoa, quando a gente entende que nós somos uma energia e o nosso corpo físico é 70% água, se mágoa é água parada, você está com Olha aí. 70% do corpo na água parada. Você pode estar pegando peso, você pode estar andando na natureza, você pode estar fazendo toda receitinha certinha de despertar. Frequentando uma doutrina, estudando algumas coisas, mas se você está regado de mágoa, você está preso. Você está preso. Você está se arrastando, como você disse, está se arrastando. Para se libertar, quando a gente se liberta da mágoa, não é uma coisa muito fácil, não é um piriplim-plim, infelizmente. É a lição. Então, quando a gente começa a olhar para a mágoa dentro de nós, a gente, no primeiro instante, quando a situação é muito recente, a gente precisa de um tempo para É respirar, fundamental. para respirar. Fundamental. Aí, quando você começa a se entender como energia e começa a meditar, porque para mim o meu despertar foi totalmente a meditação. Totalmente a meditação. Por quê? Eu tinha uma frequência muito forte, muito alta. Eu não estava no meu lugar presente. Eu estava muito preocupada com o futuro. Então, era muito fácil eu ter crise de ansiedade. Cheguei no pânico. Sim, Era muito sim. fácil. Mesmo eu fazendo tudo o que eu fazia. A dona Márcia chegou aqui. Muito bom ter você aqui. Meu amigo Wellington está aqui, meu professor de boxe. Adoro você. Muito bom ter vocês aqui. Então, quando eu parei e comecei a fazer o estudo dos chakras e também estava fazendo o curso de metafísica, e tudo que eu fiz de curso naquela época, onde eu estava na depressão, era para sair de casa. Porque o pânico não queria que eu saísse, não deixava eu sair. Porque eu tive pânico em cima da moto no trânsito em São Paulo, indo trabalhar de um aluno para o outro. Eu tive pânico dentro do meu banheiro, me preparando para ir trabalhar. E eu fiquei 2 horas debaixo do chuveiro, porque eu não conseguia sair daquele lugar. E eu morava sozinha. Então, é um negócio muito louco. Quando eu percebi que eu tinha que prestar atenção na minha respiração, eu percebi que eu não respirava. Nossa Senhora, uma bomba relógio. Eu percebi que eu não respirava. Então, quando a gente começa a se entender como energia e a gente começa a buscar esse silêncio interior, vai ter É, essa falta de ar, vai ter esse pânico no primeiro instante. E vai. entender que é só você, o seu interior, o que você acredita de mais divino, e se você não acredita em nada divino, que você entenda que você é uma frequência, que você é uma energia. E você precisa se Isso. preparar para caminhar nesse lugar chamado Terra, que agora está em tempo de evolução. Quer dizer, o tempo de evolução faz tempo. A gente já A deveria gente estar saindo do primário. aqui, E a gente está no é, parquinho ainda. é, a gente aqui está deixando de ser um planeta, né, de expiação e prova, né, para ser um planeta de regeneração. Então, isso aí é muito importante, né? E é aí que eu mais uma vez trago a importância dessa consciência una, né? Da gente parar com isso de não, somos nós, né? E por isso que a gente está aqui, porque a gente expande, somos nós, né? Nós somos uma consciência única. Se eu faço mal para você, eu faço para mim, aquilo reverbera para mim, né? Eu sei que muitas vezes a vontade é essa, mas é isso, quanto mais consciência você vai adquirindo, pelo menos comigo foi assim, mais compreensão você vai tendo. É um processo fantástico, assim, né? Quando a gente está engajado mesmo ali, é fantástico, é muito bom. E eu nessa luta, né, de ser vegetariana, de estar nessa batalha pelos animais mesmo, né, pelas plantas, né, eu sou aquela que eu não desperdiço um único
galinho, né? Eu planto tudo, né? Para mim, não posso nem falar muito que eu já começo a chorar. Mas é por isso, né? Por honra à Mãe Terra, né? Por Gaia, né? Honrar minha ancestralidade, né? Que me ajudou a me libertar dessas correntes, da mágoa, do rancor, né? Fomos todas nós, né? Unidas ali, curando, né? Para quê? Porque eu não queria que a minha filha recebesse isso de herança, porque eu sabia que era o que ia acontecer. Então, eu sabia que alguém tinha que quebrar aquele padrão, né? Então você vai ali, você vai estudando e o amor, como sempre, né? É um escudo e ele ali te impulsiona e te protege. Agora, estudar bastante, né, Lene? Porque a gente não nasce sabendo, a gente não sabe tudo. Todo dia estou aprendendo coisa nova, estou revendo o que eu fiz ontem. E se não for possível sozinho, que muitas vezes não é, e não é vergonha nenhuma dizer para mim não foi, né? Procurar uma ajuda de um profissional, né, de um terapeuta que você confie. Hoje tem várias linhas, né? Fitoterapia, energética, né? Tem a constelação, tem a reflexologia podal, tem várias, né? Hoje não tem mais essa desculpa de, ai, não gosto, vou falar da minha vida para alguém, vou ficar 1 hora e meia no divã. Não, hoje você tem essa opção de trabalhar até com as plantas dentro da sua casa, né? Eu faço anamnese do cliente com coisas que ele nem imagina que eu estou perguntando e o porquê eu estou perguntando, e dentro dessa anamnese vem o produto específico para ele ser trabalhado, né? Então, dá se trabalhar o pânico, a depressão com as plantas, claro que dá, né? Mas tem que ter aquela firmeza de propósito, né, Elaine? Não dá para sentar, não, porque a gente sabe ali, né, o que a pessoa está falando, gente, a gente sabe o que vocês estão falando. Às vezes chega ali no meu ouvido, não é bem assim, tá acontecendo isso, isso, isso. A gente não trata o exterior, né? A gente trata o interior. Então, a É gente sente a isso, frequência. é isso. E é isso mesmo, você falou, né? Eu faço anamnese, você estuda a pessoa. Aí a pessoa não faz o trabalho dela. Você dá toda a ferramenta para ela fazer o trabalho dela. Isso até na terapia. Vem para terapia, tá, no Sim, primeiro instante, terceirizando a obrigação e a culpa. sim, E muitas vezes nas primeiras sessões não fala de si, só fala do outro. Se na tua cabeça a conversa, você fala do outro, você está chegando próximo do grau de loucura. Você está assumindo a tua vida. É importante. É muito importante. Porque toda a história que a gente conta dentro da nossa mente é um desgaste da nossa energia vital. É um adoecer. É rigidez nos ossos, no corpo. sim. Por isso que aqui, né, já começa logo, você já começa. E entender, é isso que a gente estava falando atrás, né? Entender que tem coisa que não precisa mais. É Por verdade. exemplo, cada detalhe que possa vir na mente de vocês sobre alguém, que nem a Gracinda falou que ela também sentiu essa falta de ar, que eu senti que é muito horrível. Que perde o ar, que perde a vontade na vida, ou que deixa de estar no teu melhor, porque tá com uma situação ou uma pessoa que você conversa sobre essa situação e essa pessoa há mais de 24 horas, esta responsabilidade é tua de estar Ah, sim. perdendo esse tempo, sendo que você poderia meditar, criar Sim. projeto, fazer qualquer coisa, principalmente caridade. Ler um livro, porque para eu conseguir sair do meu lugar onde eu tinha me enfiado emocionalmente, é que nem treinar exercício. Como uma boa educadora física, você vai ter um bíceps maior fazendo movimento. Isso aqui vai atrofiar. E se você ficar contando a mesma história triste para você durante anos, Ah, vai atrofiar. Você precisa buscar estudo. Estudo. Então, uma coisa que a gente nunca deveria fazer é parar de estudar. é verdade. Nunca deveria parar de estudar. E É se você não bem tem um estudo, não lê um livro no último ano, provavelmente você está estacionado em muitas áreas da sua vida. Em sim. muitas áreas da sua vida. Por quê? Do mesmo jeito que a gente tem que fazer um movimento para o nosso corpo, que é o nosso tempo, funcionar, que é que nem quem faz manutenção dos carros, né? No É. veículo. E às vezes você encontra o adulto, ele consegue falar do que precisa no carro, mas não sabe dizer o que o corpo dele tem, e ele precisa ir no médico, para que o médico fale. Sim, sim. Então, é compreender que para mudar a mente, tem que buscar estudo.
tem que ter leitura. Porque a tua mente atrofiou de ficar preso naquele padrão. E aí eu vou dizer assim, o padrão mental, ele fica preso. Se você vem com pai e mãe que não aprendeu a perdoar, você tem que fazer mais força ainda para tirar a chave dessa cabeça. Mais força ainda. Porque você tem que remar contra a maré. Todos os sintomas que você tem, que vem de pai e mãe, você tem que ter a consciência de transformar isso. Aí quando vem esse lado teu pra cima de você, você fala assim, não pertenço a isso. Já Nunca. te reconheço. Escolha agora me libertar. Para que Foi. todos se libertem. É isso mesmo. E E fazer você falou esse ponto que você tocou da leitura, do estudo. Eu acho isso muito importante, porque faz falta, sabe? O saber nunca é demais, né? E uma coisa vai puxando a outra. E eu acho também, Elaine, que assim, é até um ato de caridade, porque você vai transmitir aquele saber, né? Você não está estudando só para você, né? Então eu acho que é um ato de caridade. Interessante você tocar nesse ponto. É uma coisa que eu tenho refletido também. Porque eu vejo que os jovens cada vez menos leem, né? E eu tenho uma filha que lê sempre, que compra ali, pediu de aniversário 5 livros, né? Então você vai vendo que é isso mesmo, né? É essa tomada de consciência, se trabalhar, esse aprender coisas novas, estar estudando para ter o quê? Um posicionamento. Porque se você não estuda, se você não vai buscar e saber como é que você vai se posicionar, né? E isso é na vida, não é? Ah, eu não consigo. Não, não consegue, não. Talvez você não queira, não é? Porque ninguém está falando que é fácil, mas é uma tomada de decisão que mais dia menos dia chega. E é para todos nós. A gente pode fingir, aconteceu comigo, gente. A gente pode fingir na primeira que não está entendendo, na segunda você, ó, mas só mais um ano. Mas chega uma hora, ainda mais com a pandemia, a coisa chegou mesmo e chegou. Quem não evoluiu está enlouquecendo porque está parado na preguiça velha. É isso aí que está acontecendo, né? Essa é a minha opinião. Então, é verdade, o Edson está falando, ser útil, é isso. É isso, é esquecer um pouco o dinheiro só, né? Porque as pessoas acham que a abundância é dinheiro. A abundância não é dinheiro, a prosperidade não é o dinheiro, porque o universo não entende essa linguagem, né? É energia, o dinheiro é a energia gerada, né? Mas você tem que fazer o seu, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que estar ali fazendo o movimento acontecer, né? Então, isso tudo que a gente fala é muito voltado para isso, para a vontade de colocar o pé antes de ver o chão, porque eu fiz isso, né? Quando eu imigrei com 2 filhos, eu sei de quem que foi que eu recebi, entendeu? Vai, né? Sozinha, para outro país, né? Isso foi a fé, isso foi botar o pé antes de ver o chão, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? É por isso que eu dou o meu testemunho, porque eu sei do que eu estou falando. precisou de coragem, paciência e preparação. Preparação. A Gracinda disse você que também assim, sinto-me à deriva, como um barco sem rumo. Pega o leme desse barco, ou o remo, e fala assim, eu agora vou fazer um movimento, um lado de cada vez. Faz um movimento de no dia seguinte, toda vez que pensar naquele que traz para você a tristeza, você vai colocar ele no lugar de abençoado. E vai pedir para Deus derramar bênção sobre ele e sobre você. Até você sentir a tua alma limpa referente a essa pessoa. Porque não é o que você pensa que vai afetar o outro. Imagina quando a gente fizer a passagem e tiver que encontrar com qualquer é difícil usar esse nome, com o que tem de mais divino, e a gente escutar uma pergunta assim, você passou tua vida fazendo o quê? Aí ela passa, aí de repente mostra pra gente qual que era o contrato, qual que era a missão. Eu falo isso para os meus filhos, eu falo, no Aí dia da a gente, audiência eu quero ver. a gente olha para isso e vai dizer assim, eu fiquei sem rumo, eu fiquei sem ar,
Porque eu estava tão ocupada na minha rotina, em cuidar dos outros, que eu nunca fiquei em primeiro lugar, até eu ter depressão e pânico. Oi? Aí que eu parei para me observar e falei para mim, menina, que causa é esse que você fez com você? Tá tudo desequilíbrio, você tá pedindo uma doença para estar na cama, sendo que você sempre foi motivação. Então a gente se perde, a gente perde a bússola. É, E o que me trouxe a bússola foi o estudo de entender a linguagem do corpo, que hoje faz parte do meu trabalho. Quando sim, alguém chega para mim, eu mapeio os sintomas daquela pessoa para dizer para ela tudo que ela está trazendo como sentimento dentro dela. Porque o nosso corpo é a nossa antena. sim, E a gente nessa sim. vida não tem poder de curar o corpo, tá, gente? A gente tem o poder de curar a mente. Porque é na mente que cura o corpo. É isso. E se você deixa a vida com a mente levando, como um barco sem rumo, ou pegando um Uber sem destino, a viagem vai sair cara. Vai sair cara. Vai pipocar no corpo, na mente, no espírito também. E assim, o ser humano é uma parte pequena nossa. Nós somos um espírito atuando nesse lugar. E a nossa missão é viver em união. Então, se tem outra pessoa que te traz desunião, desamor, desgosto, é você que tem que se limpar. É você que tem que se limpar. Para mim, eu tive que seguir estudos, busquei terapia, busquei curso, virei terapeuta, né? O que eu mais fiz foi estudar terapia. Todo atendimento que eu passei, hoje, eu trabalho com ele. Por quê? Me libertou Eu de mim também. mesma. Eu Me libertou de mim também. mesma. É Não era incrível fácil. isso. Não era fácil, Vem não. pessoas no meu caminho que estão onde eu já estive. É incrível. Não dá nem para você falar, não sei do que se trata. Não. Você sabe o que a pessoa vai te dizer, o que ela sentiu. Você sentiu a dor. E foi isso, né? É, eu sou adepta mesmo das plantas medicinais, das medicinas da floresta, das expansões de consciência ali devidamente, né, trabalhados. Aqui na Europa, eles fazem já trabalhos dentro da doutrina do Santo Daime com cogumelos que são considerados curativos, né? Então, eu sou a favor do uso. Tenho um filho que trabalhei ele com a cannabis, o óleo, né? Então, eu sou a favor mesmo, faço parte até do grupo aí de mães da cannabis. E por que que eu falo isso? Porque comigo foi aonde eu fui expandindo a consciência e criando essa conexão com o divino, né? Você, cada planta, cada ir no banho, no chá, na escaldapé, não importa, cada planta cria a sua conexão, porque cada uma delas tem, a camomila tem uma, a lavanda tem outra, a arruda tem outra, e é incrível quando você toma consciência, e isso ajuda muito nessa caminhada, né? Claro que a gente tem medos, né? A gente tem crenças limitantes, ainda tem pessoas que falam na nossa orelha, tem o YouTube cheio de besteira aí, mas existem trabalhos sérios, aliás, você, a Rô, fizeram um, né? Vou fazer, né, agora, né? Tava. Muito sério, sabe? Com duas pessoas que eu amo de paixão, dois lindos, assim, um casal maravilhoso, e que eu super recomendo, porque é um trabalho, assim, que não se acha em qualquer lugar, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? É usar o que a gente tem na natureza de maneira responsável, com pessoas responsáveis, para que a gente possa ter essa ajuda, né? Assim como eu rezo o Pai Nosso, que foi a oração mais forte deixada por Jesus, eu também consagro o Daime, eu também uso o rapé, né? Então eu respeito todas as medicinas, né? E a gente tem que parar, né? Que parar, pensar e quebrar esse paradigma, esse preconceito, né? Porque quando eu falo para as mães que eu sou a favor da cannabis, do canabidiol, é paulada certa, né? A mãe é muito doida. E não é. Você estuda, né? Você estuda, você vai se informar, né? Então, assim é com todas as plantas sagradas da medicina. Por isso que eu estou nesse universo, porque é um universo que eu estudo, que eu uso e que eu respeito, né? E para mim foi também um grande expansor de consciência. Quando o meu amigo Léo me convidou, eu estava na academia, tinham 3 noites que eu não dormia. E eu já estava meditando. Ele falou assim, Elaine, vou te levar no Santo Daime. Eu falei, Santo Daime? Isso existe? Quando eu cheguei lá,
eu nem tinha noção que eu estava chegando numa igreja. Eu sei que eu ia tomar um chá. A Eu minha preocupação era tomar também, um chá. Eu ia tomar um chá. também, também. Aí, quando eu parei na frente do cruzeiro, que eu olhei pro cruzeiro, eu falei para Deus assim dentro de mim. Eu falei, olha, eu preciso de luz, porque eu não tenho mais vontade de sair da cama. Eu cheguei no estado, Isa, que eu chegava em casa, sempre morei em casa grande, né? Então eu morava no sobrado, meu quarto era em cima. Eu entrava, apagava todas as luzes, deixava o mais escuro possível, entrava e ficava debaixo do cobertor e assistia qualquer programa, vídeo, audioaula, que fosse no celular, porque eu não queria que nem eu soubesse que eu estava em casa. De tanto que eu queria me fechar com o pânico, porque eu estava no trânsito, quando eu chegava em casa, Nossa Senhora, meu coração parecia que ia pular pela Sim. cabeça. Então, eu queria ficar no maior silêncio possível e eu não queria parar meu estudo, que é isso que é o principal de tudo, que me ajudou muito. Então, eu ia numa meditação, eu acordava de madrugada, porque eu tinha muita insônia. Eu acordava de madrugada e procurava meditação. Meditação para conseguir dormir. Porque eu tinha que acordar muito cedo para dar aula. E eu tinha que chegar nas pessoas como motivação. E como não tinha luz dentro de mim, como não tinha luz dentro de mim, quando eu cheguei na frente daquele cruzeiro, eu estava exatamente nesse lugar de total pânico. Então, quando eu consagrei pela primeira vez a medicina, Nossa Senhora, eu percebi aonde eu me coloquei. Eu percebi o porquê da escuridão. Então, o que é muito lindo e é maravilhoso quando a gente consagra a ayahuasca é que existe essa percepção, existe essa expansão, porque ele é um expansor de consciência, né? E ele traz pra gente a nossa frequência verdadeira. Porque as pessoas, quando vêm participar do despertar, elas entram do portão aqui, numa frequência. E quando vão embora, é outra frequência. Um amigo meu veio esse final de semana, que é na casa dele, que a gente vai fazer esse próximo sábado. Ele falou assim, nossa, Elaine, eu faço em 20 minutos da tua casa até minha casa. Eu demorei 1 hora prestando atenção nas estrelas. Olha, que delícia. Por quê? Conexão. Estava conectado com a natureza, com o momento presente, né? É isso que eu falo. É esse tempo, é o espaço de tempo sem tempo, né? É uma coisa que é assim. E aí você vai entrando e vai aprendendo, porque nada mais é, né, do que a gente, como disse você mesmo, é relembrar. A Ru também fala isso, né? É reaprender, relembrar ali o que a gente já traz com a gente, né? E é lindo o processo. Eu também, foi bem forte para mim também chegar no Santo Daime. Cheguei assim num trabalho fortíssimo, totalmente desavisadíssima, não sabia nem o que eu estava fazendo lá, não sabia que eu tinha que caçar uma saia branca. Se meu amigo estiver aqui, está ouvindo, foi ele que me levou, deve estar rindo horrores. E fui, não foi fácil, foram 7 anos ali, de céu do mar ali, que olha, só eu vi o que sei, eu e o mestre, mas não desisti, né? E isso daí fez toda a diferença, toda. Eu persisti os 7 anos, né? Então, é ali que você acredita, segue em frente, né? Eu podia ter me colocado onde você falou, exatamente, né? No lugar de vítima, né? De, é a responsabilidade do outro, porque o outro me fez isso, porque o outro me fez aquilo, porque... E eu ia estar presa com as correntes que eu mesma coloquei nos meus pés e nos meus pulsos, né? Porque o outro está vivendo a vida, o outro também, infelizmente, fez a passagem, também fez a caminhada dele, e eu ia estar como, né? E é isso, a gente tem que querer, né? Tem que querer. Tem que fazer. Vai com medo mesmo, mas desistir jamais. É isso, é o meu lema. Tem uma amiga da Ana Clara, né, Elaine? Eu te mandei um print e falou: na live da sua mãe, eu aprendi com ela. Se der medo, vai com medo mesmo. É o mais Eu inteligente. achei o máximo uma garota de 16, 17 anos falar isso. Eu achei o máximo, eu fiquei muito feliz, porque, meu, olha ali, né, onde a gente chegou, né? É muito legal. E é isso. O principal do despertar é enxotar a preguiça e ligar o botão da coragem. Porque quando eu fui lá pela primeira vez, eu não aguentava mais estar no meu lugar. Eu não aguentava mais ser eu. Já não aguentava mais. E eu precisei de muita coragem. De muita coragem. Primeiro, porque nunca é perto. Segundo, que só tinha uma
pessoa no carro que eu conhecia. Então, eu estava indo para um lugar onde não tinha sinal meu celular. Aquele rolê que Eu não você sabia o que ia fala, meu acontecer. pai. Mas eu não aguentava mais ser eu. Não aguentava mais ser eu. Porque quando a gente está à frente do tempo, a ansiedade domina a gente. E a ansiedade traz vários desequilíbrios e excessos. Então, eu tinha um excesso do exercício. Muitas vezes eu comia e entrava na culpa. Porque eram umas regras desnecessárias que a gente vai colocando isso sobre a gente que não precisa. Não precisa. A nossa relação com que a gente se alimenta, a nossa relação com o outro, ela tem que ser transformada. E o transformar tem que começar por nós. Então, com todo o processo que a gente vive, quando está na depressão ou quando está numa vida na zona de conforto que não faz sentido, só virando a chave. E a chave já está na tua mão. Se você passou pela pandemia e você está aqui, a chave já está na tua mão. Eu falo isso, gente. Eu falo isso. Falo, meus irmãos, vamos aproveitar, entendeu? A barca passou e a gente está aqui. E é isso, é aproveitar, porque é geralmente, como quando eu atendo, quando chega em cima de uma cama, doente, que a pessoa se arrepende. Aí para pensar. Aí vem aquele, ai, se. Mas precisou disso, né? Quantos alertas, né? Quantos pedidos, né, foram enviados, né? E a gente sempre se colocando num lugar ou de vítima ou na zona de conforto, cada um aí com a sua muleta, com a sua desculpa, mas também te falo, Elaine, quando chega, quando a gente tem essa coragem, quando você olha mesmo e você fala, ok, como eu com os guias que eu tenho a honra que trabalhem comigo. Tá, vamos lá, eu sou medrosa, eu sou uma médium medrosa, viu, gente? Não acreditem assim que eu sou aquela que vai acendendo as luzes, assim, tá ligado, na casa. Porque eles aparecem, eu escuto e você toma uns sustos. Do momento em que eu perdi esse medo e que eu entrei em conexão, as coisas vieram naturalmente, começa a fazer parte do seu dia a dia, desde a comida que você está preparando, né? Você sente a presença dos pretos velhos, né? O cheiro, né? Você vai entrando nessa sintonia, nessa conexão. E aí você percebe que você passa a fazer parte daquele mundo sagrado, né? Você faz parte disso, você é um ser sagrado também, né? Eles te ensinam isso. E é aí que a gente trabalha a nossa autoestima e o nosso valor. Porque o valor não vai vir do outro, não é para a gente ficar esperando. Eu não vou esperar que a Elaine me dê o valor, que a minha filha, meu marido, né? O valor vem do alto, né? O valor vem de quem trabalha com você, quem sabe quem você é, né? E aí eu não sei se isso preocupa ou se alegra aí alguns, mas tudo bem. E é bem interessante, né, Isa? Porque o nosso valor, quando a gente põe na mão do outro, vai só regando a vida de mágoas, vai só regando a vida de culpas. Mas quando a gente percebe que vem do alto, precisa ouvir essa sintonia. Eu, com a velocidade que eu tinha, eu tive não, para mim foi, nossa, fórmula de felicidade, a meditação. Para mim foi incrível, porque até quando eu estou dentro dos trabalhos, quando eu entro em estado de meditativo, eu consigo ouvir minha respiração, eu consigo sentir meu coração, muitas vezes precisa sair bastante choro, né? Precisa sair as nossas limpezas, mas eu consigo ouvir. E para fazer esse movimento do silêncio, nossa, como o silêncio incomoda todo mundo. O em silêncio incomoda todo mundo. Todo mundo. Você sabe, minha filha gosta do silêncio, olha que incrível. Ela se sente melhor, mais conectada, mais descansada no silêncio, né? Em compensação, meu filho é o barulho, né? Tem que estar 1000 por hora. Você falando me lembra muito Lucas, né? Essa questão do acelerado, né? Do estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo e o pensamento não acompanha nem a fala, às vezes atrapalha até a fala, porque o pensamento atropela, né? E ela não, ela já é mais tranquila. E faz a diferença, faz. Essa conexão, ela se torna suave, ela se torna. E não precisa, às vezes a pessoa, elas estão falando, até parece que eu tenho 1 hora para ficar meditando. Me diz, precisa ser 1 hora ali? Você não é. Um minutinho de manhã, você prestando atenção na sua respiração, colocando a mão no teu coração e falando para Deus assim, ou só dizendo pro dia assim, eu me abro para receber as bênçãos desse dia.
E aí você trouxe algumas palavras que eu não quero deixar passar. A nossa ancestralidade, as plantas, a terra. A nossa primeira ancestralidade não é nossa família, é a terra, esse lugar que recebeu a gente, que recebeu a nossa família. E aí, quando a gente não olha para trás também por nossos ancestrais e compreende que não precisa mais usar a palavra sacrifício na vida, porque a gente já está no Sim, merecimento, porque se passamos pela pandemia, por esse fogo, a gente já está no merecimento. sim. Perceber você como um ser abençoado e colocar o outro no lugar de abençoado. Outro dia minha sobrinha falou assim, Tirene, você não xinga mais as pessoas, você fala, é o abençoado? Eu falei, é o abençoado, porque eu tenho que abençoar ele. Preciso aprender Tem isso. que abençoar. Porque quando você manda pro outro, você não ganha em dobro. Então, vamos abençoar, cara. É isso. Transmutar, né? E aí, você também falou do arrastar, né? E amar a água. A gente tem que perceber a zona de conforto que a gente vive. E é muito fácil viver na zona de conforto. É, Muito. Com o que come, com o que assiste, com o que ouve, com o que conversa, com o que ouve de conversa de reclamação, com o que julga, com o que fofoca. A fofoca é uma frequência muito ruim. não Se você é uma há fofoqueira, fofoca. você é uma pessoa fofoqueira, você está vivendo dentro do purgatório, dentro de tudo. Ai, a É muito ruim. fofoca. A energia é muito ruim. A gente tem que aprender, se a gente vai falar do outro, a gente tem que falar das virtudes. Se a gente tem um relacionamento com o outro, a gente tem que trabalhar nas virtudes. Porque cada ser humano é um ser humano. É. E Ninguém ninguém vai é ser igual. perfeito, E a né? gente espera que o outro seja que nem a gente. Para dessa ilusão. Porque senão se você espera que o outro seja como você está uma pessoa totalmente magoada, ressentida. Sim. Cada um é como é, né? E isso deve ser respeitado. Em primeiro lugar, é ser respeitado. Eu não tenho que aceitar, ou não cabe a mim, né? Eu acho que é um respeito, né? E quando você respeita, tudo vai automaticamente se resolvendo, né? A gente sabe que nossa verdade não é absoluta. Eu acredito que não existem verdades absolutas, né? Está tudo se transformando o tempo todo, graças a Deus, né? Mas saber que as diferenças existem, né? Isso é, o preconceito tem que já não é mais tempo para isso, é o que você falou, a gente não tem mais tempo, né? Então, eu vou ter preconceito com o Daime, eu vou ter preconceito com a cannabis, eu vou ter preconceito, não dá mais. O direito que você tem é de não usar, de não concordar, desde que você estude. Você sabe que eu não discuto com pessoas. Quando a pessoa vem discutir comigo, eu adoro que quando eu não concordo, eu acho que é isso mesmo. Mas desde que a pessoa tenha um embasamento, que ela tenha estudado, né, que ela tenha ido atrás da lei ou do que quer que seja, e ela esteja discutindo com você o que ela estudou, o que ela se preparou, né? E eu acho que o autoconhecimento, pelo menos comigo, foi fundamental que eu estudasse, me estudasse e estudasse o processo que eu estou passando, para também não engolir qualquer coisa de qualquer pessoa. Por quê? Porque a função é minha, é sua, de quem está no tratamento. A responsabilidade não é do terapeuta, de você, né? O terapeuta ele não é o seu curador, ele vai te ajudar a se curar, né? Isso é o que eu acredito. Então, passando por isso, você descobre é o que eu coloquei no post, é aceitar ali, né, que você tem mágoa, que você tem esse rancor, né? E faz parte, né? Porque da mesma maneira que a gente magoa, a gente também é magoado às vezes, não é? Não quer dizer que tenha sido de propósito, não levar isso ali, né, para essa questão da demanda de energia. E aí vai ficando mais fácil, porque a sua energia vai mudando, você vai se tornando uma pessoa mais leve, né? Deixa de ser uma pessoa chata, uma pessoa. Quem nunca teve um amigo, né, que só reclama, ou que, para ele, eu não sei o que é que tem comigo, que nada dá certo, né? Eu até tinha medo de ficar perto dessas pessoas. Confesso que entrei numa fase que eu falei, quando a pessoa falava isso, eu já ia saindo, porque eu falava, vai sobrar para mim em algum momento aí. Né? E aí, quando você encontra uma pessoa, não é legal, não é bom quando você encontra uma pessoa e fala, tem uma energia tão boa tal. Quer dizer que a pessoa é assim todo dia, a pessoa também tem os altos e baixos dela, mas ela tem isso dentro dela. Essa é a diferença de quem carrega dentro e de quem carrega de fora para dentro, né? Essa é a diferença. A força, ela vem de dentro mesmo, né? Então, enquanto as pessoas não entenderem que é aqui que vem, né, seu cardíaco, esse amor, essa coisa que você gera, sua energia expande, né? Você vai iluminando, né?
E aí fica mais fácil, porque é o que eu falo, a guarda tá aí, né? A guarda tá aí. E aí, para poder fazer esse movimento de no primeiro passo, eu daria um conselho de toda vez que tiver uma situação, porque enquanto você estava falando do movimento, né? A Rô também trouxe aqui a mudança de hábito, o não julgar. A gente tem que perceber assim, o pensamento, ele é uma frequência que já está passando pela tua cabeça há anos, referente a uma Ah, situação, por exemplo. E você não vai conseguir fazer ela parar do nada. Você tem que é, trocar esse pensamento por algo melhor, algo mais valioso. Afirmações, oração, pedir para Deus iluminar dentro de você esse lugar que você se coloca toda hora, porque é um lugar que a gente se coloca. Então, você não vai, durante 40 anos, vamos 15, que é bem pouquinho, mas já é bastante, mas durante 15 anos você criou esse jeito de ser dentro de você. Provavelmente você não vai tirar ele em 15 meses. É uma mudança de padrão. A gente tem que entender que a gente tem padrões que nos contaminam e padrões que também contaminam os outros. Se você quer se libertar do que está te contaminando, você tem que parar de contaminar o outro. Se você quer se libertar das dores que você tem, pare de olhar para as dores do outro e achar legal o sofrimento que o outro tem. pois é. Porque é um reverberar. É uma energia que a gente está reverberando. E a nossa mente ela é muito poderosa. Aí você Sim, pega a tua mente e fica assim. Eu fico assim durante o dia. Nossa, a Isa não devia ter falado assim. A Isa não devia ser assim. A Isa não sei o que é assim. Isso é que nem choque na nossa energia entrando em colapso. Aí você pega esses pensamentos achando que a Isa tá ouvindo o que você tá pensando. doideira total. Entra numa banca sua. Mas aí é que está a questão, né? Por isso que eu gosto muito de explicar essa questão, e é o que eu vivo, né? Que é a minha espiritualidade, é a minha energia. É justamente nesse momento em que a gente abre fissuras no campo energético, inclusive, e é onde roubam a sua energia. É onde sugam, literalmente, vampirizam a sua energia. Quem abriu a brecha foi você. Quem atraiu o que vibrou foi você. Não é? E quem fecha Ah, mas também isso é sempre você. aconteceu. Quem fecha Hã? também é você. Ninguém vai. Quem fecha também é quem abriu. Nós temos o poder de abrir e de fechar. A gente pode ir em qualquer lugar, passar por seja o que for que você acredita, não vai ser lá que vai fechar essa fissura. Provavelmente, aonde você passou, seja numa consulta de um terapeuta, seja onde for, aquela informação é para você aprender a fechar a sua fissura. É isso. Por isso que precisa do estudo. Por isso que precisa o treinamento na mente. Porque, lembra que eu falei lá no começo? A gente não tem o poder de curar o corpo. Até porque cada vez mais as pessoas procuram médico para tomar remédio, não para curar o corpo. Pois é. Pois é. E é muito louco quantas pessoas acham que isso é inteligente. Pois é. Não muda de hábito. Cada vez mais cedo, né? Dá menos trabalho se abrir uma caixinha e tomar uma pílula dourada do que você fazer exame de consciência, por exemplo. E é muito legal quando a gente consegue perceber o quanto do nada começa a mudar e a sincronia vem É, vindo na nossa direção e as é, coisas vão encaixando, vão encaixando. é. Porque por mais que o processo de fazer, puxar esse freio de mão seja cansativo, muitas vezes no começo, nossa, depois de um certo tempo que você começou a vibrar nessa frequência, você pensa assim, por exemplo, a Isa vai me ligar. Ela lá em Portugal e aqui em São Roque. Do nada ela liga. Nossa. Do nada ela liga. Toda vez que a gente vai fazer live, um pouquinho antes, a gente conversa. E a gente já conversou o que a gente tinha que falar, mesmo sem a gente ter falado. É verdade. Eu hoje quis tirar só a prova dos 9, gente. Hoje eu fiz mais um teste, né? Porque tanta coisa acontecendo que a gente, né? E não é que era isso mesmo. Eu já sabia o que era, ela já sabia, a gente já tinha conversado. É incrível. Telepaticamente, a comunicação tá aí. Por que isso acontece? E é interessante, porque quando você começa a mudar o seu padrão, os seus hábitos, a sua frequência, você começa a prestar mais atenção na energia sutil que tem à tua volta. É.
Perceba a energia sutil à tua volta, quando você conseguir diminuir um pouco a frequência dentro de você. Porque a todo instante, dentro dos cenários, tem a frase que você precisa, a palavra que você precisa. É. Chega para você o que você precisa. Só que a gente está tão preso nos nossos pensamentos que a gente não percebe. A gente não percebe. Então, para se libertar disso e prestar atenção no que é sutil, tem que buscar essa limpeza interior. Tem que buscar estar liberto de si mesmo. Porque a gente que se aprisiona. Tem que se limpar, né? A verdade é essa, né? A gente tem que se limpar, né? É o que eu falo, tendo fé, né? Não seja, não pode ser numa pedra, não interessa, mas é você ter a fé, se limpar, né? Começar esse trabalho mesmo de limpeza, né? De dentro para fora, né? Não estou falando da limpeza de fora para dentro. Isso. E se você está numa vida que não tem muito sentido, você não se sente feliz, essa é a lição para despertar. Então, bora lá. Nós não estamos aqui a passeio. E vamos nos libertar desse eu que muitas vezes nos aprisiona e aprisiona muitas situações que, de repente, Deus até curou, já deu um milagre, você não está olhando para onde, né? E é nessa hora que chega mesmo. Sim. E comigo, todas as vezes, se eu tivesse ficado presa na situação, desde o início que eu comecei a tomar Daime, eu não tinha vivido muita coisa. Muita coisa eu não tinha vivido. Então, graças a Deus, eu sempre me firmei no amor, né? E tive essa compreensão. E aí vai te ajudando bastante. Mas se você não largar o velho, o novo não chega. E aí, Não tem isso espaço. é tudo. Não, isso é em tudo, né? Em relacionamento, né? O que a gente mais vê nos relacionamentos, né? A pessoa tem que deixar algumas coisas, né? Ela tem que ter fé dela, né? E entender que um é um, outro é outro, né? Nas amizades, né? A gente tem que caminhar. E cada um tem o seu caminho, né? Não é fácil para uma mãe falar isso, mas nesse estudo, né? Porque um tá com 20, ela faz 18 ano que vem. E eu já vou me. E assim, aqui não tem muita, né? Os guias que me acompanham já começam a me colocar ali. É por isso que eu amo tanto a minha caminhada, né? Porque eu nunca tô sozinha, né? Então eles começam a me ensinar, né? Eu é a preta velha, e chega aquele amor, mas assim, saiba que vai acontecer. Saiba isso, saiba que é aquilo, e é assim, né? E você tem amor, e entenda, não atrapalhe. Mãe sem chantagem emocional. Não controlar e E aos manipular a poucos. situação. Mas e aí é que você vai vendo o milagre acontecer, né? Porque se eu ficar presa nessa do ursinho, da síndrome do ninho vazio, por exemplo, né? Que a gente passa, você não vê o milagre acontecer. Qual é o milagre? Um filho seu sair de casa para estudar fora, isso é fantástico, né? Quantas pessoas têm essa oportunidade, né? Uma filha sua e morar em outro país, ir sozinha, e desde os 9 anos saber o que ela queria, isso é Verdade. fantástico. Quem é que está guiando isso? Uma pessoa com 9 anos que já sabe onde quer chegar, né? Então, sempre foi assim comigo. E é por isso que eu falo mesmo para quem está assistindo a gente, quem vem assistir depois, procure mesmo conversar ou com a Elaine, alguém que vocês confiem para iniciar, para parar de perder tempo, né? Porque se eu soubesse antes, eu nem tinha perdido tanto tempo, né? E perdi, né? Não foi uma perda total, porque eu aprendi muita coisa, a gente sempre aprende, mas eu podia ter, né, ido um pouquinho mais rápida, ter tido Ou menos fazendo rebelde, umas curvas com pneu melhor, né? deixar um pouquinho a rebeldia de lado, né? Que menos rebelde eu tinha ganho um tempinho aí, mas tudo bem, vai, tá perdoado. Nossa, é sempre tão maravilhoso, né, Isa? Estar aqui falando com você, porque. E as pessoas interagindo também, porque a gente traz, por mais que a gente saiba o que a gente vai falar, quando a gente começa aqui essa conversa, ela vai ficando cada vez mais profunda. E gratidão a todos aqui que trouxeram o ensinamento, a dificuldade. E a gente também, né? Porque aqui a gente também trouxe as nossas dificuldades e os nossos ensinamentos. Então, gratidão infinita por toda palavra que saiu aqui, por toda palavra que saiu escrita também.
Vou fazer o convite para o sábado agora, porque a gente vai estar fazendo um despertar de consciência. Eu com a Rô aqui. Já estou atrasada, Renata. A gente tem aula. A Renata acabou de entrar, minha aluna. Estou indo para aula já. É, que bom que você entrou aqui. Sábado agora, em Ibiúna, vou estar fazendo um despertar junto com a Rô. A constelação familiar, junto com a Ayahuasca, com os dois índios, o casal de índio que você falou, que é a Ana e Nazim. Eu ainda não fiz um trabalho com eles, mas desde quando eu entrei nessa caminhada, todas as pessoas que eu conheci narraram curas maravilhosas. Então, eles vão estar lá fazendo esse trabalho grandioso e eu, com certeza, vou estar lá junto com eles de mão dada. Então, o convite está aqui. Quem quiser pode me chamar ou chamar a Rô no direct para poder estar recebendo a inscrição, preenchendo o formulário, porque a inscrição vai até amanhã. E gratidão a todos vocês que chegaram, aqueles que ainda vão chegar. Gratidão, Isa, mais uma vez, por trocar essa energia tão maravilhosa comigo. Gratidão. Obrigada pelo convite, muito obrigada por me fazer estudar, ir atrás, estar entendendo o processo, muito obrigada. Cada um de vocês que está aqui, mesmo os que eu não conheço, obrigada. Eu venho também por conta da minha marca, da Bela Flor, né? É isso que eu quero espalhar no mundo, é ensinar as pessoas o bem-estar ao alcance de todo mundo, entender que a inveja existe sim, que o mal existe sim, né? Eu não digo nem que é mal, né? Eu digo que são forças menos iluminadas, mas que a gente tem como se defender, se proteger, sem precisar atacar, né? Então isso eu acho que é muito importante a gente aprender. E, gente, muito obrigada. Uma boa semana pra gente. Qualquer coisa, vocês chamem a gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre plantas, sobre qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar. Partilhem os insights, as fichas que vão caindo. E se vocês praticarem essas coisas que a gente está fazendo na live, conta pra gente. É tão bom a gente dividir. Ai, é É verdade. só que a gente tenha mais incentivo e possa também trazer para as pessoas o quanto está transformando a vida de vocês com as coisas que a gente está trazendo aqui, né? Então, gratidão por todos vocês que chegaram, para aqueles que vão chegar. Deus abençoe todos. Até a próxima quarta. Beijo grande. Tchau, Rô. Tchau, Rô. Tchau, meninas. Tchau para todos Tchau, vocês. meninas e meninos.